Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre preço do Monero. Não deveria importar, mas... Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Mais uma vez você vai me encontrar no Twitter com @investidordeskDSC, porque eu não corro descentralizado. E vamos falar do preço do Monero e vocês vão ver que a gente não é maximalista de Monero. Você vai entender. Nunca fomos, né? É. Também nunca falamos para você comprar Monero. Não falamos que é a salvação. Falando que você quiser, minera aí, né? Afinal de contas, é fácil acesso para todo mundo. É só minerar. Aí você vê o que você faz com ele, com uma carteira, rodar um node, vai o que você quiser, né? Enfim, fazer um bom uso. Mas, cara, estamos gravando isso dia 12 de novembro. Eu estou aqui olhando a tela nesse exato momento. Tá dando assim, no year to date, né? Ou seja, de 1 de janeiro até hoje, 90,08% em cima do Bitcoin. Cara, é bizarro o quanto o Monero está performando esse ano, né? O Bitcoin não tá, perdeu para o ouro, para a prata, e só que esses três estão perdendo para o Monero, que tem feito preço, mesmo com quedas substanciais, com o falso alerta do ataque de 51%, né, da questão da Cubic, que nós esmiuçamos aqui em outros episódios. Mas o Monero tem performado no último ano de maneira muito surpreendente, né? Até para nós aqui que fazemos uso dele, né? Assim, até de vez em quando eu comento com o Felipe, cara, olha esse preço aqui, não tá... Parece até bolha, mas você começa a ver uma demanda aumentando, e essa demanda tem a ver com episódios recentes que a gente falou, uma demanda por privacidade, uma demanda por mercados, né? Você tem mercado de Monero vendendo basicamente tudo, de casa a produtos agrícolas, né? Tem o XMR Bazar. Você consegue ver isso acontecendo, pessoas realmente dispostas a usar Monero como dinheiro, e isso está começando a fazer preço no sentido de aumentar a demanda, né? Porque ainda é um mercado pequeno, né? As pessoas acham que 10 trilhões de dólares resolveria o problema do Bitcoin em termos de preço, mas isso basicamente faria o preço subir 10 vezes. E 10 vezes não resolveria a vida de ninguém, né? Felipe, o que você tem de Bitcoin hoje, se fizer 10x, você para de trabalhar? Não, né? Hoje, não. Ninguém para de trabalhar, essa que é a verdade. Não. Especialmente o cara que foi convencido pelo influencer que R$500 por mês de Bitcoin ia deixar ele independente. Então, assim, 10x hoje não resolve a vida de ninguém, muito menos desse cara. Né? Que o máximo que ele sai é de um pobre para pobre premium, né? Mas pior que é verdade. Eu não tô chamando as pessoas, não tô ofensivamente chamando alguém de pobre. Eu tô falando que é a realidade. R$500 por mês, há 5 anos atrás, sendo comprado todo mês, não resolve a vida de ninguém, mesmo que o Bitcoin fizer 10x, né? Então, assim, vocês deviam ter feito essa conta já, né? Porque, assim, o discurso passou, né? As pessoas aceitaram esse discurso, mas não fizeram as contas, né? Faltou a matemática. Então, agora, se a gente sai de um mercado de 3, 4 bilhões, que é o Monero, e botar 1 trilhão, a coisa já muda. A gente está falando aí de 300x, né?
Aí a brincadeira já muda. Já fica Estou legal. falando para alguém fazer isso? Não, mas estou falando para vocês entenderem tamanho de market cap e algumas histórias que estão sendo escritas, estão sendo mostradas. É um uso de caso que está se tornando único. Por quê? Sofreu uma onda de delistagem. Essas delistagens aconteceram e você ouve o discurso, principalmente do Bitcoin, dizendo, olha, isso é óbvio que ia acontecer e é por isso que o Bitcoin tomou outro caminho, porque essas proibições, a gente depende do sistema de exchanges ainda do Bitcoin, ainda é um momento muito cedo, e bababá. Então, aconteceu com o Monero. A tendência era achar que ia perder a adoção. Pelo contrário, ganhou. E isso está fazendo preço. É lógico que a parte desse preço que é especulativa, claro que há. Isso faz com que o Monero seja mais volátil? Com certeza, sim. É mais suscetível a bolhas? Sim. Mas é um momento cedo e barato para alguém fazer uma aposta. Sabe a aposta que os caras do Bitcoin fizeram lá em 2014, 13? De, vou botar $1.000 nisso aqui, $1.000 em 10 anos, fazer 300x, porra, é um dinheiro, né? 5 anos, fazer 300x, cara, é uma casa, né? Dinheiro de hoje. Né? É uma casa. Então, assim, isso muda a vida. Tô falando para você fazer? Não. Minera. Começa a entender o funcionamento da rede. Né? Começa a ver a aceitação disso crescendo nos mercados de Deep Web, mas também no mercado. Tem um site, monero.eco, de ecossistema. Cara, você vê de tudo que é feito no Monero. Quais são as hardware wallet que você consegue conectar? Quais são as carteiras? E de aceitação, onde você faz swap, troca por produto, onde você compra produto diretamente. É uma comunidade muitíssimo voltada a isso. A aceitação do Monero como dinheiro. E isso tem crescido. Isso eu acho que é um ponto importante dessa história toda a ser trazida. É uma comunidade que valoriza muito a privacidade financeira, o seu direito à privacidade. Claro que essas questões recentes trouxeram problemas novos, esse ataque econômico é uma coisa inédita, mas também é algo interessante de se acompanhar discussões, porque existem uma série de propostas para transformar isso em algo mais difícil, menos lucrativo. Não tem nada ainda decidido e implantado, mas é interessante acompanhar. Aquele episódio que a gente fez sobre o NT... como é que é o nome daquela atualização? NTPS? Não sei de qual que você fala. FCMP. FCMP. Não, FCMP. FCNP++. Full Chain Membership Proofs. Essa atualização já está em teste, já está sendo estressada, já está rolando numa testnet. Então, assim, para quem entende de programação e quer ajudar, você pode rodar ela e ficar reportando bugs, rodar de diversos sistemas, tentar achar bugs. Então, é algo muito aberto a mudanças. É interessante isso, sabe? Assim, é um sistema que efetivamente não está fechado.
Eu brinco que o cara que se diz cypherpunk no Bitcoin é o cara que tem um dia das 8 às 5 da tarde, onde ele diz isso, a vida dele é das 8 às 5, toma um café, tuita 5 vezes, vai no bebedouro, enrola um pouco, almoça, volta e repete o que fez de manhã. Né? Por quê? Porque o código do Bitcoin não muda uma linha. Né? Agora, o cypherpunk no Monero, bicho, o cara trabalha. Reporta bug disso, implementação de uma carteira nova, como a Cake Wallet, que eu estou achando ela excelente, a Cake Wallet. E não só para Monero, tá? A carteira deles de Bitcoin é excelente, principalmente para conectar com o seu Node. Cara, ela conectou com o meu Node assim, tipo, puf! Eu sinalizei para o Node, porque novamente uma Blue Wallet da vida, aí fica demorando e buscando e tal. Mas, essa aqui, esse código, puf, tal, achou, azul, atualizou, beleza. Então, são projetos muito interessantes que vêm florescendo, mostrando que a privacidade conta, especialmente com os episódios recentes que a gente tem gravado, mostrando o quanto isso está sendo exigido agora das criptomoedas, sabe? Privacidade. Né? Vai ser proibida em 2027 para a União Europeia criptomoedas de privacidade, dentre elas a Monero. É óbvio que isso tem sido divertidíssimo para a comunidade. Né? Normal. Como vão proibir algo, né? Nesse sentido. Especialmente as pessoas rodando o próprio Node em cima do Tor, por padrão. Né? Então, assim, como é que vai proibir? Né? Já é uma comunidade mais voltada. E isso é que é legal, assim. Por isso que algumas pessoas falam, o Monero é o que o Bitcoin deveria ter sido, mas é uma comunidade já voltada ao chapeuzinho de alumínio, né? Então, assim, vou rodar Monero, vou fazer não sei o quê. Não, deixa eu baixar uma blockchain aqui, rodar meu Node, me comunicar com a rede só pelo Node e pegar uma carteira, usar daqui. Então, é muito esse espírito, sabe? Eu acho que isso é uma coisa legal. Mas, cara, não é uma questão. Eu não acho que assim o monerista mesmo, ele não é assim. Não é questão de ser chapeuzinho de alumínio. É uma análise muito simples, né? Você pensa assim, olha, o que o governo pode fazer, né? O que as pessoas podem fazer contra a minha integridade financeira, a minha liberdade de transacionar? Dá para eles fazerem isso e aquilo, dá para eles chegarem até tal ou qual ponto. Beleza, eu vou me precaver de todos esses pontos. Porque senão, vira o que a gente falou no outro episódio da resolução que agora quer cadastrar a autocustódia da galera. Então, tipo assim, o Estado pode chegar nesse ponto. Será que, eu não vou fazer alguma coisa que já me previna disso? Às vezes faz mais sentido porque hoje é uma questão de é chapéu de alumínio, é maluquinho. Mas, na hora, quando chega mesmo, aí fala assim, nossa, esse cara é visionário. Olha, eu vou dizer que hoje não é chapéu de alumínio, mas o monerista em 2015 era. Então é isso que eu tô falando, porque é uma tipo assim, o questão cara olhou uma linha temporal bizarra. Tipo assim, vamos deixar essa porra pronta, pelo menos conceitualmente pronta, para o inferno na Terra. Mas isso que eu tô falando, é que, tipo assim, lá atrás, não, o cara é doido, mas assim, aí você vai chegando hoje e fala assim, o cara tinha mãe, entendeu? Aí você começa, né, a falar, cara, que loucura, né? E não só isso, né? Assim, uma comunidade, um senso de comunidade que o Monero, mas nem de perto era o Monero que era 10 anos atrás. Mudou muita coisa. Inclusive era a CryptoNote, né? Enfim, que era um fork do Bitcoin. Então, assim, a coisa veio mudando e continua mudando, né? Agora, o full membership lá, Proofs,
vem para melhorar ainda mais uma coisa que não era ruim, só diminuiu possibilidade, né, de localização, isso com nudes maliciosos. Então, assim, você está botando nude malicioso para tentar achar minha rede, então agora toma essa. Né? Então, assim, é uma comunidade muito atenta, a ponto de mudar, assim, tá todo mundo muito ligado que se qualquer bosta grande acontecer, galera, ó, tá aqui hard fork, não sei o que, vai todo mundo atualizar. Né? Então, é algo ativo, não é algo passivo. Ai, nossa, vai ter um hard fork. Ah, meu Deus, temos que avisar. Não, não, tá todo mundo ligeiro. Principalmente porque a galera também minera. Então, assim, existe algo bom em você deixar a mineração acessível, sabe? Tá todo mundo muito ligado. A Não, tá comunidade doido. está ligada. Melhor coisa que tem. Né? Porque você imagina, se isso é feito de uma forma no Bitcoin, porra, tem que avisar os mineradores. Não, peraí, tem que dar um tempo, não, tá. Não, assim, aqui é toque de caixa. Lógico, existem riscos, como foi o risco da Cubic, né, de alguém alugar hash power, subsidiar, fazer um ataque econômico. Mas isso levanta outras questões que estão sendo discutidas para a rede do Monero, mas também servem. E é legal que falam no white paper, sabe? As moedas competindo entre si, cada uma levando caminhos diferentes. Não no sentido de, então tem um monte de cripto é bom. Não, porque a maioria dos projetos realmente é scam, pré-minerado e tal, existem supply, mas assim, criptomoedas no sentido cypherpunk mesmo, sabe? Criador anônimo, não teve distribuição inicial, uma série de coisas assim, né? Outros tipos de prova de trabalho. E acho que eventualmente deveria até ter algo assim também pensado na prova de proof of stake, até mesmo uma nova discussão que está acontecendo no Monero, que mudaria para. Seria uma prova de trabalho, o sistema ainda funcionaria de uma certa forma como prova de trabalho, só que aliado a uma segunda camada que seria prova no tempo. Então, o bloco teria um certo tempo para ser achado, e aí ele faria parte da rede dentro desse tempo. Fechou um consenso ali? Fechou. Então, esse daqui vai ser entrega tal, para evitar essa mineração egoísta, que a pessoa vai minerando uma série de blocos e entrega tudo de uma vez, né, invalidando a cadeia. Né? Então, assim, tentando invalidar essa cadeia do quantos mais blocos significa que está certo e acompanhado pelo resto, uma prova no tempo. Então, assim, tá aqui o bloco, vocês têm tanto para achar, e depois que está achado e verificado, não poderá ser incluso. Né? Não pode ter alguém minerando egoisticamente e falar, tá aqui, tá 3 blocos aqui agora. Então, é uma outra forma de pensar também interessante, não foi implantada no Monero, isso está só em discussões, uma discussão que eu marquei lá no GitHub para receber notificações, estou vendo para onde ela está indo. É algo interessante também, é uma perspectiva interessante, que pode não ser implantada no Monero, mas pode ter alguém de olho e falar, vamos implementar aqui, que é legal, né? As discussões do GitHub do Monero, se você for olhar, cara, ricas. você vê o quanto que você é burro. Uhum. Porque, puta merda, o nível da discussão é impressionante. Na boa, eu fiquei de cara. Eu fiquei assim de cara, porque quando eu fui ler, cara, o nível da discussão deles, assim, é claro que às vezes no Bitcoin tem boas discussões, tem, mas não é sempre, né? E não é com. Eu não sei, cara, é impressionante você ver assim, como que um anônimo na internet se para se dá o tempo de fazer um texto daquele tamanho, produzir quase que um artigo científico no GitHub respondendo outro cara, sabe? Uhum. É Cara, impressionante, cara. São coisas que valem a pena. E eu não estou dizendo que isso faz preço. Mas eu acho que a demanda para uso atual do Monero tem feito preço. então,
É difícil dizer, né? Porque assim, a gente passou por uma situação que é muito ah, inusitada, eu diria, né? Porque assim, são dois casos, né? Primeiro, né, você ter as deslistagens que são realmente muito grandes e que testam o protocolo, né? Então você manter preço nesse caso é complicado. E veio, né, aquele ataque da Cubic que assim foi muito legal, porque você tem que testar realmente as coisas, né? E foi testado e já se passou o ataque e tá a gente em all-time high, assim, all-time high foi agora em maio, eu acho, né? 415. All-time high não, foi a máxima esse ano, né? $415. Foi a máxima desse ciclo. Então, aí A tipo máxima assim, histórica é 520. então, pô, próximo, né? Chegou a Aí 470, estamos, né? foi 470, acho que era 415. Aí, tipo assim, então assim, você mesmo depois desses testes, né, assim, digamos, você tem, né, uma boa performance. Para quem se preocupa com o preço sendo performance, toma aí, o preço tá aí. Ah, não, mas eu não me preocupo com o preço sendo performance. Beleza, toma aí. A adoção tá aí, o protocolo tá aí, tá funcionando. Entender melhor que muita coisa, né? Cara, a gente tem que dizer o seguinte: se você comprou na deslistagem da Binance, que foi em fevereiro de 24, você comprou a $100 e vendeu a 400. É, Um ano e um ano e 10, um ano e 9 meses depois, você fez 400%. Mais, né? 450%. Porra, é legal, né? né? Assim, se você naquele momento apostou no tipo assim, se vão proibir, vai ter demanda, se vão proibir é bom para a privacidade, isso vai aumentar a demanda, você fez uma jogadinha, hein? Fez É. uma boa jogada aí, E né? uma coisa que é válido falar também, né? Porque eu falei que a gente ia mostrar que a gente não é maximalista, né? Não tem problema nenhum você vender, tá? Faz um lucrinho, cara. Se você quiser, não tem problema não. Porra, Compra alguma coisa para você, para sua família, que seja uma viagem, né? com Porque certeza, é normal, né? No fim das contas, a gente está aí para viver, né? com certeza. É bem isso mesmo. Então, são situações que têm acontecido. De novo, não estou falando para. Não é recomendação de investimento, até porque isso foi no passado. Quando a gente fez conteúdo lá no passado, né, falando, olha, tem uma aposta aí, né? É uma aposta de será que uma cripto de privacidade vai sobreviver à censura de exchanges? Isso é uma aposta simétrica. Poderia dar muito certo, poderia dar muito errado. Mas isso lá atrás. Hoje a gente sabe que deu certo. Né? Tem potencial ainda? Olha, depois do último episódio que a gente gravou das questões de governo e autocustódia no Brasil, e isso ser de certa forma uma tendência mundial, eu acho que a tese ainda é válida, de você ter um dinheiro privado e anônimo, Porra, né? bem válida. Eu acho que é uma tese válida. Agora, o quanto seria confortável para você comprar essa tese, aí é totalmente individual. E, mais uma vez, não deve ser a sua única opção. Você deve fazer apostas assimétricas com calibração de percentual. Você não deve botar todo o seu patrimônio em uma aposta assimétrica. Isso nunca deve acontecer. Peraí, explica.
você tem que ter, entre aspas, renda fixa. Você tem que ter a sua rendinha em dólar de 5% ao ano. Ah, mas você está perdendo para a inflação. Tô, mas é um capital que eu aloco ali e tal. Você precisa dele na curto prazo. Agora, o Monero pensando em tese de investimento, ele é uma tese simétrica. Ele não deve ter 50% do capital, não tem 5%, 10%, no máximo ali. Porque se ele te der um retorno de 1000%, né, 10 vezes, ele começa a destoar do seu, né, assim, o seu percentual de investimento da carteira muda. Se tiver 300%, como eu falei, em termos de $1 trilhão, né, o Monero, você muda de vida dependendo de quanto for o seu 5% de alocação de carteira, do tamanho da sua carteira. Isso é mesmo. Entendeu? Então, assim, se você tem um valor mais relevante de carteira, você tem $100 mil. Você botar $5 mil e ele bater, né, vamos fazer $10 mil, ele bater 300 vezes, você vai para $3 milhões, meu amigo. Mudou a tua carteira. Entendeu? Então, assim, é o que você quer da sua tese. Isso é tese assimétrica. Você não põe todo o teu capital nisso. Né? Porque agora é a loucura, né? Assim, a galera tem que botar todo o capital, ainda tem que operar alavancado, porque tem que tirar o prejuízo que o Bitcoin só deu 10% no ano. E nego achou que ia dar 300x, né? Esse ano. Porra, nem falo, né? E isso é pressa fiduciária, isso é pressa porque você está desconfortável com quanto você alocou, quanto você esperava receber. Isso é pressa. E, cara, ninguém vence o homem paciente. Essa que é a verdade. É uma boa colocação, né? Ninguém vence, cara. Tipo, eu espero. Ah, mas olha, eu quero comprar, te pago tanto. Eu espero. Não estou com pressa. Eu tive que vender um imóvel recentemente, né? Tá no finalmente já. Aí os caras vêm, não, olha, oferece tanto. Cara, não tô com pressa de venda. Aí quer tirar 20% do valor do imóvel. Não, olha, isso aqui. Não tô com pressa. Isso aí é muito ruim para mim. Pô. Isso aí você desestabiliza o cara que tá querendo forçar a venda, né? Mas não, tô aqui quentinho na minha casa, entendeu? Eu não tenho esse problema. Não tô com pressa. Você fala pro cara, a primeira coisa que você fala, não tenho pressa, não. Porque uma coisa é você vender uma coisa com pressa, na necessidade. Outra coisa é você vender bem vendido. Você tem tempo. Então é aquilo, ninguém vence o homem paciente. Se você pode fazer uma alocação de 10%, você tem um capital relevante, você olha aquilo e fala assim, quanto tem em dólar? Tanto. Se isso aqui der 300x, você precisa do dinheiro? Não. Porque minha fonte de renda vem de outro lugar, ou tenho as outras aplicações e tal, eu vivo desse outro dinheiro. Isso aqui é para tese assimétrica. Pronto. Você explode. Como é que você ficou milionário? Porra, dando sorte. Né? Exatamente. Dando sorte por quê? Porque você aloca na simetria o que é de assimetria. Agora, quantas pessoas você vê por aí, já me falaram, tem gente famosa da bolha que já admitiu isso publicamente. Porra, ou operava alavancado, ou comprou Bitcoin em time high, saiu do emprego e tal, comprou tudo em time high e teve que vender tudo na baixa. Cara, isso não é tese de investimento, isso é burrice, isso é maluquice. Sabe? Isso é você investir algo que você não está confortável, um dinheiro que você precisa. Você não criou clusters de dinheiro, sabe? Assim, a gente fala que dá para você ter reserva de emergência no Brasil em USDT, porque a minha liquidez está boa e é rápida, né? Quantas coisas não mudarem. E aí você fica livre dessa oscilação do par dólar. Quando você perde pouco ao longo do tempo, e quando ganha-se muito rapidamente, né? Então, assim, o dólar sobe muito rápido
e ele cai muito lentamente. Então você consegue ter uma previsibilidade. Agora, aí o cara vai lá, pega tudo isso e mete em Bitcoin, porque, não, porque Bitcoin é... Não, cara, isso é burro. O Monero. Ou então o cara só muda, né? Então é o Monero? Não, não é o Monero. Não é o Monero a bola da vez. Monero é talvez você pensar numa tese assimétrica, mas se você não entender o conceito de tese assimétrica e o quanto você vai alocar da sua carteira, só faz de você um idiota que ganha na loteria. Pessoas burras ganham na loteria. Normalmente o dinheiro se perde totalmente depois, entendeu? Essa é a diferença. Agora, se o cara tá com uma tese assimétrica, alocou um tanto, né? Assim, você viu aquela planilha que eu fiz, né, gigantona? Eu fico lá olhando. Aí, tipo, faz um tempo que eu não aporto muito em Bitcoin, né? Porque eu não tô... Esse preço de lado, assim, não me faz... Aí eu fico olhando, assim, aí eu começo a ver... Aí daqui a pouco a fatiazinha do Monero foi engordando, assim. Falei, caraca, o que tá acontecendo? Aí, óbvio, fui lá, né, tipo, faz um reequilíbrio, vende um tantinho, né? Mas, enfim... porque está minerando, então toda vez também está entrando. Então, agora eu vou minerar basicamente direto. Então, são questões que a gente precisa olhar com calma, cara. E assim, o que o Monero fez esse ano e entregou de resultado é um dos melhores no mercado cripto. Lembrando que teve um grande momento de baixa, porque ele estava num rally de alta. Ele estava num rally de alta antes do negócio da Cubic aparecer. Ele estava batendo $400, igual ele estava agora. Aí veio a Cubic, ele caiu para $235 e agora tá de novo no mesmo patamar lá de 300, 420, né, nos 400 ele tá no mesmo patamar dessa pernada de alta, como se a coisa meio que se recuperasse no sentido não só especulativo, mas de demanda, sabe? Parece que algum ente vai, derruba o preço de maneira proposital, né, como foi a Binance e depois como foi a Cubic, e o preço vai se reerguendo porque a demanda parece estar crescendo. Não parece ser só uma bolha especulativa. É lógico que esses momentos que dá uma chutada alta, a galera reequilibra mesmo e o preço cai, ele fica mais volátil. Até porque é um mercado pequeno, um mercado de quê? 4 bilhões de dólares. Então é fácil de ser manipulado rapidamente para as pessoas fazerem um dinheiro que elas precisam, né? Mas é importante estar de olho nisso e entender que se é uma tese assimétrica, ela deve ter no teu portfólio um tratamento diferenciado. Que tratamento é esse? Quanto eu preciso para mudar de vida e quanto isso é do meu patrimônio? Porque se seu patrimônio for $5.000, eu não recomendo você fazer tudo em Monero. Não mesmo. Né? E aí você tem que ver o quanto que isso vai representar para você pensar numa valorização. Porra, eu queria que $1 trilhão entrasse na rede do Monero. Para quanto isso vai? Para quanto vai o preço? E você começar a calcular essas coisas antes de fazer a alocação, porque Bitcoin a $16.000 tinha espaço para crescer. Bitcoin a 100 mil, no momento que ele não está sendo usado do mainstream como reserva de valor, e sim como um ETF por instituições que vão comprar e vão desovar, né? Ou por estados que não estão comprando para fazer a reserva e sim apreendendo. Eu não vejo esse potencial tão já para ele crescer 20 vezes, por exemplo. Assim, claro que depende de muitos outros fatores, né? Mas upside, se você for olhar, é maior no menor market cap, né? Exato. E não só isso. Porque, assim, Felipe, entrou 4 bitcoins esse ano só no ouro. Só no ouro. Não está falando na prata. A gente tem que notar o que é preferência.
E não estamos falando só de preferência de pessoas, estamos falando de preferências de bancos centrais. Os bancos centrais entraram pesadamente no ouro. Então, esse dinheiro de reserva não foi para o Bitcoin na mesma magnitude. Não estou dizendo que ele não possa ir um dia, estou dizendo que ele não foi agora. E preço quem faz é a ação humana. Então, esse é um ponto, né, importante. Eu não tô sendo contra o Bitcoin aqui, estou olhando para o que aconteceu e dizendo as pessoas preferiram metais. Não é culpa minha, tá? Não me culpa. Não é falar que eu sou shitcoiner por causa disso, ou que eu tenho um caso com o Avelino. Não é isso. Eu tô mostrando o que aconteceu. As pessoas preferiram metal. A performance do ouro foi superior, a performance da prata superior. Este ano, mas eu não sei o quê, dane-se 1900 e tanto. Você não estava lá, você não estava comprando prata lá. Né? Você não estava comprando Bitcoin em 2010, porque senão você não está discutindo isso. A gente está falando de hoje. Alocações hoje. Quem começou o ano e pensando, cara, com esse presidente mudando, vou dar uma chance para o ouro. Você saiu de um ouro de 2.000 e poucos dólares para 4.000 e tanto. Então, e isso foram muitos bitcoins de aporte. 3 ou 4 market cap do Bitcoin só em ouro. Então, assim, não falta, aí que é foda, não falta dinheiro para entrar no Bitcoin, para ele fazer uns 3, 4x. Falta é confiança de mercado. Falta players com grande poder de compra olhar para o Bitcoin e falar assim, isso aqui é como se fosse um ouro digital, eu vou preferir isso ao ouro físico. Para Estado não é problema comprar ouro físico. Ele não tem problema com custódia. Ele manipula, ele tem o monopólio da violência. Para ele não é problema. Então, assim, o problema para custódia é para os comuns. A gente não está falando. Comum vai fazer preço nesse nível. Desse patamar de trilhão para cima, quem faz preço é Estado. Não é indivíduo. Ou talvez ETFs, né? Essas coisas assim, regulada, né? Sim. Mas aí entra um ponto, Felipe, que eu acho interessante, que a gente é muito precursor na parada. A gente devia ter mais audiência que a gente tem. Essa que é a verdade. Lembra quando eu falei que a coisa ia emergir legal quando tivesse mercado de créditos e tudo em cima? A partir do momento que, em massa, aceitarem ETFs de Bitcoin para fornecer crédito, você tem um aumento de demanda. Isso ainda não está, sabe? Você não pega o teu ETF de Bitcoin na tua corretora e fala assim, ó, tá aqui, me dá um empréstimo. Porque isso puxa dinheiro grande. Entendeu? Isso puxa dinheiro de gente rica, que quer fazer um empréstimo para não pagar imposto, e aí joga lá. Então, assim, quando não tiver esse mercado muito bem estabelecido, e aí é ponto para a Sovereign Swap, que está saindo na frente disso com o indivíduo, mas quando começar a fazer disso em cima de ETFs e de coisas para você dar de colateral e ter crédito, não vai entrar esse dinheiro massivo que a gente está falando, assim, 10 trilhões, né? Botar vezes 10 no Bitcoin. Esse dinheiro não entra dessa forma. É muito dinheiro. Diferente do market cap de 3 bilhões, 4 bilhões. Tem muita margem para entrar. Acho que no momento hoje, 1 trilhão ele é meio limítrofe, sabe? Você chega ali e fala, tá, e agora? Como é que vai entrar mais dinheiro? Estou falando para fazer preço, né? Não estou falando para... Agora, se isso emerge com uma outra forma, e aí é uma tese interessante de pensar no Monero, se ela emerge do uso, da demanda e não da escassez, né? Na verdade, assim, Bitcoin e Monero
são raros, não são escassos. O escassez depende da demanda. O dólar é escasso. Apesar de não ser raro, as pessoas demandam ele, né? Agora, esses dois sendo raros, se eu começar a ver demanda de uso, e aí é que o Monero vem de uma forma diferente realmente, porque você vê de fato ecossistemas crescendo e aceitando o Monero como pagamento, em lugares só aceitando o Monero, principalmente nos dark markets. Isso é um ponto que muda, sabe? Eu acho que talvez o Monero possa trilhar esse caminho e começar a ter aumento de market cap por demanda de moeda. Que é a demanda correta, né? Que é o preço correto, que é o certo. Correto, Felipe, é um pouco Desculpa. complicado, mas eu diria que é o jeito correto de um dinheiro. E aí que entra na discussão se Bitcoin é dinheiro ou não nesse sentido, que ele só está tentando por reserva de valor. Mas assim, é o jeito correto de um dinheiro ganhar valor ao longo do tempo. Aumentar demanda precisa aumentar uso, pessoas aceitando. E o Monero tem se mostrado dessa forma. Ainda pequeno, mas é interessante ser pequeno nesse momento. Porque ainda está debaixo de uma série de radares e, obviamente, como toda moeda prova de trabalho, sofre com a escalabilidade, apesar do Monero ter uma forma diferente de lidar com escalabilidade sem penalizar o usuário. Mas se a gente tivesse um uso massivo dele, os blocos seriam bem maiores e bem um uso muito mais intenso da rede. Mas é interessante, cara. Eu tô. Esse preço não deveria importar, mas assim, quem ouviu o Bloco Podcast em dezembro e deu uma chancezinha para uma tese assimétrica, do tipo, cara, tenho 10 mil para investir, vou investir 5 mil em Bitcoin, vou investir 5 mil em Monero, dentro de uma tese assimétrica, botou um dinheirinho a mais no bolso, assim, uma diferença de 90% a mais no Monero, pagou um Natal. Né? Pagou o Natal. Acho que é isso, né? Com certeza. Uma coisa que você quer dizer? Não, tô tranquilo. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, se chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Manda isso para aquele seu amigo que falou que o Monero acabou com um ataque de 51%, tá? Que nem aconteceu. É isso, ficamos por aqui e tchau.